para deixar claro que o título da mensagem e os tópicos, alguns foram baseados nos livros, mas não a mensagem. A mensagem é só baseada nos livros, né? Não uma cópia total. E hoje eu quero começar falando sobre as orações perigosas. Fala esse tema assim, chamou tanto atenção quando eu fiz esse devocional ano passado, porque nós estamos acostumados a orar, a fazer orações que são muitas vezes rasas, superficiais, fracas, chatas, vamos dizer assim, para falar algumas palavras. Isso quando a gente ora. Muitas vezes a gente não está nem orando. Isso é muito complicado. Nós precisamos orar. E você vai concordar comigo que Deus tem mais para nós do que simplesmente essa oração que a gente faz. Um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho antes de dormir e deu. Sempre oramos pelas mesmas coisas, pelos mesmos problemas, agradecemos pelas mesmas questões. Parece que não há novidade, não há algo novo no nosso coração. Eu lembro de um treinamento que eu e a Adri fomos. Já temos hoje culto infantil? Então, muito bem, olha só a novidade então, né? As crianças, temos o culto infantil de 7 a 10, Ana? De 7 a 10, então, quem tem 7 a 10 pode ir com a Ana. Semana que vem reinicia os trabalhos de culto infantil, irmãos. Então, com os pequenininhos também vai voltar de 4 a 7, 4 a 6, e a outra turminha de 7 a 10, então. Nós estamos retomando com os cuidados devidos, né, para as crianças, porque elas têm sentido muita falta. Elas querem estar aqui com a gente e não podem, né? Então, as crianças, então, vão felizes, né? Quantas crianças nós temos hoje, né? Que bênção. Muito bem, irmãos. Continuando. Deus quer muito mais do que simplesmente essas orações que são fracas. Nós fomos num treinamento uma vez, eu e a Adri, e já fazem alguns anos. E eu lembro que nesse treinamento, o pastor que estava falando, ele disse assim, não lembro mais o contexto bem, mas ele falou algo como assim, e a gente às vezes está orando lá em casa, chega na oração do almoço, repete a mesma oração todo dia e nem pensa mais no que está falando. Eu não lembro mais nada daquele seminário lá, daquele treinamento que a gente teve, mas eu lembro que essa frase chamou muita atenção minha e da Adri. E a gente conversou depois sobre isso, de que não pode ser assim. A oração que nós fazemos na hora do almoço, ela é importante. A oração que nós fazemos todo dia diante do Senhor é importante. E aquilo mexeu com a gente, falou com a gente, no sentido de nós olharmos para o nosso tempo de oração, para a nossa vida de oração, seja à mesa, ou seja no nosso momento diário, devocional. Mas não pode ser desse jeito. Não pode ser algo que nós simplesmente fazemos mecanicamente. Tem que ser algo que venha do coração do Senhor. E isso também alcance o coração dele. Deus deseja que nós oremos muito mais do que pelo nosso prato de arroz, feijão e bife, pela nossa pizza, pela nossa coca, né? Coquinha gelada, né? Muito mais do que isso. Deus quer que a gente tenha uma vida com o Senhor. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós o busquemos. Deus quer que nós tenhamos experiências mais profundas na oração, que nós vivenciemos respostas, que nós sejamos transformados por essa vida, que nós busquemos ao Senhor. Ao mesmo tempo, eu lembro de outro caso. No ano quando eu tive o meu chamado para ir para o seminário, Deus me chamou para ser pastor, eu era um jovem, e eu lembro que eu fui numa assembleia da convenção, e a assembleia da convenção é muito números, muitos relatórios, mas havia um pastor que pregou aquela noite, ele pregou nos cultos todos da assembleia, e quando aquele pastor pregava, aquilo mexia com o meu coração. E ele pregava de uma maneira tão viva, tão especial, que prendia.
E ele orava de uma maneira tão próxima do Senhor, que quando terminou aquela mensagem, quando terminou aquele momento, e eu voltei para casa, eu tinha vontade de orar, porque eu disse: Senhor, eu preciso mudar. E eu oro, até hoje eu oro: Senhor, que eu seja uma pessoa que as pessoas percebam o Teu Espírito Santo quando orar, quando pregar, quando falar, porque aquilo me impactou. Deus deseja que nós tenhamos uma vida de oração, e que a oração seja viva, e que ela alcance os corações, e que ela transforme as nossas vidas, e que ela alcance outras pessoas. Desde aquele tempo até hoje, eu conheço pessoas que parecem que elas têm um relacionamento tão próximo com Jesus. E sempre quando eu encontro alguém assim, eu oro: Senhor, eu quero ser assim também. Eu acho que ainda está longe disso acontecer, mas eu oro: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a ser um pouquinho mais parecido com isso. Se você fizer essas orações perigosas ao longo desse mês, com certeza Deus vai fazer algo na sua vida. Se você orar com fé, pedindo realmente ao Senhor, Deus vai transformar algo na sua vida. E isso é perigoso, porque Deus vai te desafiar a viver de uma maneira diferente. Deus vai te desafiar ao longo desse mês a deixar coisas que você gosta de fazer e que são desagradáveis a Ele. Deus vai te desafiar a fazer mais pela obra do Senhor. Deus vai tirar do lugar onde você está e levar mais para perto dEle. Eu quero dizer que com certeza não tem nada que valha mais a pena do que isso. E esse é o meu convite para você. É o convite que eu tenho feito a mim mesmo também, que a palavra do Senhor tem feito a mim já há algum tempo, para que eu busque ao Senhor mais intensamente. Você tem a sua Bíblia, abra no Salmo 139. Vamos ler 2 versículos apenas. O versículo 23 e 24, na versão da NVI, talvez o que vai ser transmitido está numa versão um pouco diferente. Apenas 2 versículos. Diz assim o Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Até aqui a palavra do Senhor. Davi, ele era um homem que desejava buscar ao Senhor. Foi ele que escreveu esse salmo e vários outros na Bíblia. Quando ele escreve esse salmo, ele estava numa situação muito complicada. O rei Saul, um rei que ele havia servido fielmente, começou a persegui-lo. Colocou todo o exército atrás dele, o perseguindo nos desertos, pelas cavernas, em vários lugares. Davi, ele era alguém que temia o Senhor e ele sabia que ele seria o futuro rei de Israel. Com aquela perseguição toda, com aquela raiva que ele sentia, porque ele não havia feito nada. E por que ele sofria aquela perseguição? Por que o rei Saul buscava persegui-lo? Ele não conseguia compreender. Então um dia, enquanto ele estava na caverna, ele teve uma oportunidade, e os seus amigos diziam: vai lá, mata o rei Saul, você vai ser coroado rei. Mas ele foi lá e cortou só a bordinha da capa que o rei usava. E depois ainda se arrependeu disso. O rei Saul disse: eu não quero fazer mal para você. Mas ele foi. Só que o que mais machucava o coração de Davi não era que o rei Saul o perseguia, mas que o rei Saul dizia que Davi não estava buscando a Deus, que Davi não amava a Deus. Davi, ele sabia que ele amava o Senhor de todo o coração, mas como nós, Davi não era perfeito. E então Davi ora ao Senhor e ele pede: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algo que te ofende. O que Davi fez mais ou menos foi olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor,
abra a porta do meu coração, entra aqui, vasculha todos os cômodos que há no meu coração, até aquele porão escuro, que eu tenho umas coisas guardadas lá que ninguém podia ver. Entra lá dentro, nos lugares mais escondidos que eu tenho, e compara isso com aquilo que é a tua vontade. E Davi fez isso. Ele orou ao Senhor, e ele buscou a Deus de todo o coração. A oração de Davi partiu de um coração sincero ao Senhor. E quando você ora dizendo, sonda-me, Senhor, ou pede ao Senhor, examina o meu coração, essa oração se torna perigosa por um motivo. Você está dizendo ao Senhor que você quer que Ele entre na sua vida, que Ele examine o teu coração, que Ele te mostre as coisas que você tem feito de errado, as suas falhas, os seus medos, os seus pecados, os seus pensamentos maus, as suas intenções que são impuras, e Ele modifique isso no teu coração. Você entende por que essa oração é perigosa? Porque se você orar essa oração em verdade, com fé ao Senhor, você vai dizer para Deus, Senhor, aqui está a minha vida, e modifica o meu coração. E talvez tenha coisas na sua vida que você não consegue entregar ao Senhor. Talvez tenha situações da sua vida que você não consegue entregar ao Senhor, porque você tem medo. Se eu pedir para o Senhor fazer a vontade dEle, e se o Senhor não fizer o que eu quero, o que vai acontecer? E se eu orar para o Senhor e disser, sonda-me, Senhor, e o Senhor começar a me mostrar coisas que eu preciso abandonar, que eu faço e que eu gosto, e se Deus me mostrar alguma coisa que eu gosto de consumir, algum lugar que eu gosto de ir, uma pessoa que eu gosto de me relacionar, que eu preciso deixar, porque não agrada ao Senhor. E uma grande verdade é que nós geralmente temos medo de entregar ao Senhor aquilo que nós gostamos mais. Nós gostamos tanto de algo que nós não queremos entregar ao Senhor, com medo de que Ele possa transformar e mudar. Davi chegou e disse, Senhor, aqui está o meu coração. Você prestou atenção nas palavras que Davi usa nesses versículos? Ele repete vez após vez, ele diz, sonda-me, ou na nova versão transformadora, examina-me. Depois ele diz, conhece o meu coração e conhece as minhas inquietações. E ele pede ainda, e vê se em minha conduta algo te ofende. Davi abre para o Senhor o seu coração e a sua vida, entrega tudo isso diante do Senhor e diz, Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração, Senhor, eu não quero mais chegar diante de Ti com ressalvas, com coisas proibidas. Aqui está o meu coração, sonda, Senhor, sonda, examina meu coração, vai lá na profundeza, naquilo que eu não quero entregar, naquilo que eu não quero deixar, e me mostra. O versículo 24 ele continua e diz, e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração representa um desafio na hora de ser colocada em prática e vivenciada. Por quê? Porque se você tiver coragem para fazer essa oração e de pedir ao Senhor para Ele sondar o seu coração, você vai ter que ter coragem também para mudar o que Deus mostrar para você que precisa ser mudado. Você vai chegar ao Senhor e você vai ter que mostrar em resposta, dizer, Senhor, eu entendi, eu quero modificar, eu quero ser guiado pelo caminho
eterno. Por isso, não faça essa oração se você não quer que Deus transforme a tua vida. Se você não quer entregar tudo ao Senhor e confiar nele. Se você não quer chegar a Deus e dizer: Senhor, eis minha vida aqui. Me guia pelo caminho eterno. É interessante nós pensarmos que aquilo que está preso no nosso coração, que nós não confiamos ao Senhor, é realmente aquilo que nós confiamos menos ao Senhor. Davi, ele pede pela consequência desse pedido: guia-me pelo caminho eterno, conduz-me pelo caminho eterno. Uma das coisas que me preocupa, e o autor do livro diz isso, é o fato de que para muita gente, a oração se tornou como um bilhete de loteria. Eu oro para que Deus me dê algo, para que eu ganhe algo surpresa. Talvez alguns olhem para a oração como uma forma de viver livre de problemas na terra, livre do estresse, livre das dificuldades, das dívidas, da dor. Para outros ainda a oração se tornou uma rotina sem sentido, como repetir algo todo dia que não encontra o coração. Outros ainda só oram porque, se não orar, se sente mais culpado ainda. E aí faz uma oração porque, se não orar, aprendeu desde pequeno que tinha que orar. E se não orar, se sente culpado. Deus tem muito mais para nós do que simplesmente uma oração que nós fazemos e ela é rasa, superficial, sem sentido. Deus quer uma vida de oração. Jesus quer ter um relacionamento conosco. Ao longo dos últimos meses eu tenho lido, eu sei que as mulheres têm lido também, várias biografias de missionários e missionárias. E nesse mês eu quero também falar brevemente sobre algumas delas. Eu recomendo a você que você procure e leia biografias, porque elas, além de nos emocionar tanto e nos mostrar pessoas que viveram uma vida profunda com o Senhor, elas nos motivam na fé. Eu lembro do George Miller, esse jovem que era o terror. Ele ia e era bebedeira e festa todo final de semana. Para diversão ele ia de cidade em cidade, ficando em pousadas, ia embora e não pagava, até que ele foi preso. E o pai então disse para ele: você vai para a faculdade de teologia, vou ver se dá um jeito. E foi para a faculdade de teologia, cidade maior. Lá, cidade maior, foi pior ainda, festas e tudo isso. E um dia um amigo que ele tinha, não falou para onde ia, disse só que estava saindo. E ele disse assim: peraí, onde é que você vai? Eu quero ir junto. Ele, meio sem graça, falou que ia numa reunião com um irmão, com um senhor que trazia mensagens. E aquele rapaz pensou que era a oportunidade de tirar sarro do amigo. Vou junto, vou ver como é que é isso. O outro amigo não queria, tudo que é jeito. Ele vai naquele dia, esperando ele chegar lá e fazer piada, porque ele sabia que o irmão que estava trazendo a mensagem nem faculdade de teologia tinha feito. O que ele ia falar? E já esperando para fazer piada. Quando ele chega lá e ele começa a ouvir aquela palavra, ele é impactado. Porque ele nunca tinha visto um homem se ajoelhar diante do Senhor para orar. Ainda mais diante das outras pessoas. Tudo que ele conhecia eram as orações repetidas na sua igreja. Tudo que ele conhecia eram orações mecânicas. E aquele homem se ajoelhou no meio daquele pequeno grupo naquela casa. E ele começou a orar de uma maneira que George Miller nunca tinha visto. E aquilo impactou. E ele sentou depois da oração
E aquele homem abriu a Bíblia e começou a ler 1, 2, 10, o capítulo inteiro. E pegar algumas anotações e falar da palavra de Deus de uma maneira que ele nunca tinha ouvido, porque a mensagem era viva. Quando ele foi embora, o amigo, meio sem graça, perguntou: e aí, o que você achou? E o George Miller já havia sido transformado pelo Senhor naquele momento. E ele olha para ele com seriedade e diz assim: em nenhum momento da minha vida, seja nas festas que eu fui, os amigos que eu tive, Deus falou, eu tive um momento tão bom quanto esse que eu vivi aqui. Daquele momento, então, ele não parou mais de ir nos encontros. Fazia pouco tempo que ele participava, poucos meses. Ele foi completamente transformado. Deus falou ao coração dele. Deus mostrou ao George o que ele precisava mudar na sua vida, e ele abandonou o caminho que ele tinha seguido. Ele abandonou a bebedeira, ele abandonou os amigos, as festas. E Deus falou com ele mais uma coisa. Deus disse: George, você vai ser um missionário. Você vai levar a palavra de Deus para as pessoas. E ele pensava talvez em ir para outros lugares do mundo, até que um dia, andando na rua, ele viu crianças pequenas. Era uma época muito difícil na Inglaterra. Muitos haviam morrido de doenças. Muitos estavam numa situação complicada. E George começou a ver cada vez mais crianças órfãs que não tinham nem um pai, nem uma mãe, batalhando para comer os restos do lixo que encontravam, porque ninguém cuidava delas, à mercê de maldades, de coisas assim. E Deus falou com George Miller, disse: você tem um campo missionário na porta da sua casa. E a partir de então, aquele homem, sem ter dinheiro e sem ter nada, ele e sua esposa, eles disseram: nós vamos acolher essas crianças. E nós vamos fazer um orfanato para elas. E nós vamos ensinar a respeito de Jesus Cristo para aquelas crianças. E eles então, sem ter dinheiro algum, eles haviam aprendido sobre oração. Eles começaram a orar e dizer: Senhor, se é da tua vontade que nós tenhamos um orfanato, Senhor, manda dinheiro para a gente comprar uma casa. E daqui a pouco chegou uma carta. Quando ele falou na igreja no domingo, um irmão chegou e já deu uma oferta, e ofertas pequenas, e começaram a chegar. E em pouco tempo eles compraram uma casa. Para resumir a história, irmãos, George Miller, ele comprou a primeira casa, comprou a segunda, a terceira, a quarta casa. Os vizinhos começaram a se incomodar porque a infraestrutura da cidade já estava sofrendo com aquilo. E eles continuaram orando e alcançando crianças, e tirando crianças da rua, e ensinando a respeito de Jesus, sem pedir dinheiro a ninguém. Deus sustentou aquela obra somente na oração. Quando eles se mudaram de lugar e eles compraram um terreno, ele diz: nós vamos construir um lugar para atender 1000 crianças. Eles oraram e o Senhor deu a eles o terreno que eles precisavam, o dinheiro para construir. Depois foi o segundo, o terceiro prédio. Havia manhãs que eles chegavam diante da mesa no café da manhã. E aí os cuidadores olhavam para o George Miller e diziam assim: George, não tem nenhuma comida a mais. Tudo que tinha nós comemos ontem. Mais de 1000 crianças, irmãos. E naquela manhã eles diziam para as crianças: peguem os seus pratos, coloquem sobre a mesa, arrumem tudo. Vamos ver o que o Senhor vai fazer. E com uma oração simples eles oravam. Diziam: Senhor, obrigado pela comida que o Senhor vai nos dar. E daqui a pouco quebrava o caminhão do leiteiro e eles tinham um monte de leite para compartilhar com as crianças. E o padeiro vinha e dizia: eu não consegui dormir essa noite porque o Senhor me incomodou para trazer pão para vocês. E aquelas crianças eram alimentadas e cuidadas. 62 anos aquele homem trabalhou com as crianças órfãs. Ele foi pai de mais de 10.000 crianças que passaram pelos orfanatos que ele tinha.
E todas elas ouviram a respeito do Senhor, da palavra de Deus, do amor que ele tinha. George Miller, ele era um homem de oração tão precioso. George Miller, ele era um homem de tanta oração, tão poderoso no seu relacionamento com o Senhor. Quando ele já era idoso, mais de 80 anos, ele começou a pregar nas igrejas, falando a respeito do poder da oração e que Deus tinha feito naqueles lugares. Enquanto ele ia para o Canadá, o navio que ele estava indo encontrou muita serração e o barco precisou ficar parado. E ele chamou o capitão e disse assim: capitão, por que a gente não está andando? Ele disse: a gente não consegue ver, não tem como viajar. Ele disse: todos esses anos que eu preguei, eu nunca cheguei atrasado em nenhuma reunião. Essa não vai ser a minha primeira vez. Vem aqui no meu quarto, vamos orar. O capitão não entendeu nada, foi junto. Aqueles dois se ajoelharam naquele quartinho do navio. E George Miller fez uma oração bem curta. Ele disse: eu vou orar algo rápido, Senhor, porque eu quero chegar o quanto antes no meu compromisso. Senhor, esse nevoeiro lá fora está nos atrapalhando. Manda ele embora, por favor. Em nome de Jesus, amém. Aquele capitão ia começar a orar e ele disse assim: não precisa nem orar, eu sei que você não acredita na oração, mas pode subir. Quando eles abriram a porta, o nevoeiro tinha ido embora. Naquele momento, aquele capitão se converteu ao Senhor. E ele começou a orar com o George todos os dias. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês com a história do George Miller, que impactou tanto a minha vida, é que o Senhor tem mais para nós do que simplesmente a nossa oração do dia a dia, que é rasa, sem sentido, superficial. O Senhor quer levantar pessoas que se esforcem, que façam essas orações perigosas. Que assim como o George um dia foi num encontro que Deus tinha preparado para ele estar lá, e quando ele foi tocado pela oração e pela palavra daquele irmão que não tinha teologia, que não tinha nada, mas que tinha um relacionamento com o Senhor, ele foi transformado e foi guiado pelos caminhos eternos do Senhor. Quando nós vamos orar esse mês e nessa semana, eu quero pedir para você orar essa oração diante do Senhor. Você chegar, tirar um momento no seu quarto, na sua casa, e de coração, silenciar o teu coração e a tua alma e dizer: Senhor, sonda-me. Mostra se há em mim algo que te ofende, me guia no caminho eterno, Senhor. Que você não tenha medo do que o Senhor vai mostrar, mas que Deus te dê coragem de vencer os desafios, de ter uma vida santa diante do Senhor, de ter algo que o Senhor vai se alegrar e se orgulhar de ti, e que daqui possam sair pessoas que têm um relacionamento tão próximo do Senhor quanto o George Miller tinha. Que daqui nós tenhamos pessoas que sejam guerreiros e guerreiras em oração, que tenham o Espírito Santo do Senhor falando, tenham um relacionamento profundo com o Senhor. Sonda-me, Senhor. Sonda. Entra no meu coração, Pai, e vê tudo que há lá dentro. E me ajuda a mudar os caminhos para servir e seguir ao Senhor. Eu quero desafiar você a fazer essa oração. Quero desafiar você a nesse mês deixar de fazer as orações rasas e superficiais, mas olhar para o Senhor com fé. Deus tem mais para você do que somente isso. Deus quer ter um relacionamento. Deus quer andar com você. Deus quer te buscar. Venha na igreja orar essa semana. Jejue. Jejuar é deixar de se alimentar de uma refeição para buscar mais ao Senhor. E para mostrar que o Senhor, Ele é mais precioso do que a refeição que você precisa ter. Busca o Senhor. Ore. Você aceita esse desafio? Você aceita ser levado para experiências mais profundas com o Senhor na oração, na vida com Deus? Que você possa dizer isso para o Senhor. Eu quero que você agora feche teus olhos. E eu não sei como é que você tem
andado na tua vida diária com o Senhor, na tua oração, na tua busca por Deus. Talvez você esteja distante do Senhor. E esse convite que eu vou fazer não é um convite para ser feito para que as outras pessoas vejam ou para que você não passe vergonha, mas é um convite para que você, com esse gesto, mostre para o Senhor que você quer ter experiências mais profundas, maiores, que você quer que o Senhor te sonde o coração e transforme a sua vida. Se você tem o desejo de realmente viver experiências com o Senhor, de orar mais, buscar mais ao Senhor, eu quero orar por você, mas eu quero que você fique em pé onde você está. E que você se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero viver com o Senhor e ter experiências, e andar contigo mais perto, e te buscar de uma maneira especial. Eu quero, Senhor, que o Senhor sonde o meu coração, que o Senhor fale com a minha vida. Eu faço esse compromisso contigo hoje, Senhor. E se você quer fazer esse compromisso, Senhor, eu quero orar mais intensamente, eu quero te buscar. Eu quero viver com o Senhor mais perto. Peço que você fique em pé para nós orarmos. Amém. Bênção ver tantas pessoas em pé que tomam esse desejo. Senhor Deus, eu quero pedir a Ti, Pai. Senhor, nos tira da nossa superficialidade, Senhor, das nossas orações frias, rasas, sem sentido, e Pai, nos dê um relacionamento com o Senhor. Coloque em nosso coração um desejo de experimentar vida contigo, Pai, de orar e nos alegrar com as respostas que o Senhor nos dá, de ver o Senhor agindo através das nossas vidas, de ter a nossa vida e coração transformados por Ti, ó Pai, de não permanecer como somos e estamos, mas de andar nos Teus caminhos, ó Pai, de Te buscar de todo o coração. Essas pessoas que estão de pé aqui, ó Pai, elas estão dizendo a Ti: Senhor, eu me comprometo a orar e Te buscar, Senhor. Elas estão dizendo a Ti, Senhor, que se comprometem a pedir a Ti de coração para o Senhor sondar a vida e o coração e não deixá-las como estão, mas levá-las mais perto de Ti, ó Pai. Senhor, há pessoas que estão em casa e estão fazendo essa oração comigo, Senhor, dizendo que tem esse desejo de buscar experiências profundas, verdadeiras, inigualáveis contigo, Pai. Senhor, nos ajuda a, quando orarmos e Te buscarmos, a realmente ouvir a Tua voz, a Tua direção, sermos guiados por Ti, sermos cuidados pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer orações perigosas, verdadeiras, orações que partem de um coração sincero a Ti, Senhor, e que tenham o desejo real de que o Senhor escute, transforme e abençoe. Obrigado, meu Deus, porque nós confiamos em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos Te buscar e chegar com confiança ao trono da graça do Senhor, sabendo que Jesus Cristo nos abriu esse caminho. Obrigado porque nós podemos falar contigo, Senhor, sem precisar de mais ninguém, porque Jesus é aquele que nos leva a Ti, Pai. Assim nós entregamos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.